Eita Jesus, haja coração. Eu estou tão feliz porque a gente já vê em janeiro a porção dobrada de Deus se cumprindo em nossas vidas. E eu confesso a vocês que a minha emoção é de alegria. E tem hora que a gente vai cantar, a voz até embaça, aí tem que botar pressão, cantar pelo diafragma, porque senão sai lágrima, não sai a voz. Abra comigo a palavra do Senhor no Evangelho do Senhor Jesus, conforme Mateus escreveu, a partir do versículo 11. E eu quero falar algo com você muito forte hoje aqui. Como vencer a inveja e como vencer as perseguições. Muito forte esse tema, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus ele vai estar ministrando ao meu e ao seu coração, amém? Evangelho de Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 11. Independente da versão, o sentido é o mesmo. Você vai ter a possibilidade de acompanhar pelo telão. E nós vamos ler até o 23, tá ok? A palavra do Senhor nos diz: E foi Jesus apresentado ao governador. O governador o interrogou dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quando testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Diga assim: muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Então, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Qual quereis, ou quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Ele fez essa pergunta à multidão, porque sabia que por inveja haviam o entregado. Diga assim: por inveja haviam o entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer, a mulher de Pilatos: Não entres na questão desse justo, falando aqui sobre Jesus, porque em um sonho eu sofri muito por causa dele. Isso foi o que a mulher de Pilatos disse a ele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão para que pedisse Barrabás e matasse Jesus, ou seja, incentivaram a multidão. E respondeu o governador, disse-lhes: Qual desses dois vocês quereis que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Que seja crucificado. Só até aqui. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, e eu quero orar por você nessa hora. Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor tem realizado. Eu tenho certeza que nessa noite o Senhor tem uma palavra profética para cada um de nós, e que os teus planos e os teus projetos jamais serão frustrados ou impedidos. Meu Deus, fala aquilo que está no teu coração, e que aquilo que está no teu coração possa ser para as nossas vidas a rota que nós precisamos. Que o centro da tua vontade seja o desejo da nossa alma, e seja glorificado nessa noite em nome de Jesus. Se você crê que Jesus está aqui, diga aleluia e aplauda lindamente ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Meus queridos, é interessante que existem cenários que a gente não queria viver nem passar, nem ver as pessoas que nós amamos passando também. Quando você vê alguém que você ama sofrendo, às vezes você diz: era melhor que fosse comigo. Quer ver um exemplo? Quantos pais nós temos aqui nessa noite? Quantos pais? Quando você vê um filho adoecer, você preferia estar no lugar do seu filho, ou no lugar daquela pessoa que você tanto ama. Então você não se importa, ou não sofre por alguém que você não tenha um laço emocional. Mas é interessante que todos nós, como seres humanos, somos sujeitos a deturpações, interpretações erradas, que as pessoas elas pensem de nós, ou aquilo que é verdade ou aquilo que é mentira.
Isso vai depender não só do ponto de vista do que a pessoa vê, mas também daquilo que está dentro do coração dela. Porque se existe uma coisa que eu posso fazer aqui como profeta de Deus, é pregar e ter o compromisso de ministrar a palavra. Mas a prática dessa palavra, ela vai depender de você. O meu desejo é que você possa viver essa palavra, não só para desfrutar, mas para também viver o princípio da obediência dela. Mas eu não posso responder pelas pessoas, nem por aquilo que está no coração delas. Eu entendo que a missão de convencer o homem é do Espírito Santo, e eu não entendo isso simplesmente porque está na minha cabeça, é porque é bíblico. Nós ouvimos a palavra, nós cremos na palavra, mas quem convence é o Espírito Santo. Então Jesus, desde o início do seu ministério, aos 30 anos, que ele começou a frutificar, que ele começou a manifestar a glória do Pai, que os milagres e as maravilhas iam acontecendo, porque Jesus é o maior modelo para cada um de nós. Eu quero que você entenda que, embora eu e você não tenhamos a capacidade de sermos exatamente como ele, que foi tentado em tudo, mas sem pecado, mas Jesus era 100% homem e 100% Deus na teologia. Então, na sua humanidade, ele teve empatia com as pessoas, exatamente porque ele falou com as pessoas a linguagem das pessoas. Mas na hora de ser ele mesmo e repreender as pessoas, ele repreendia. Na hora de se posicionar do jeito que ele entendia que era certo, para não perder a sua essência, ele se posicionava. Então Jesus é o maior exemplo de equilíbrio. Jesus é o maior exemplo de que não se trata todo mundo às vezes da mesma maneira. Às vezes, dependendo do comportamento da pessoa e daquilo que a pessoa planta na sua vida, existe uma natureza de tratamento. Existem muitas pessoas que chegam na igreja e elas criam uma fantasia no sentido de como é o pastor André, de como é fulano de tal, na sua particularidade. Porque nós viemos de uma geração de pastores, eu já vi, onde se tinha pouco acesso. Hoje o meu desafio de um acesso maior é exatamente por ser uma pessoa só e não dar conta. Eu queria estar em vários lugares ao mesmo tempo, e quem me conhece sabe. Mas se é uma coisa que eu amo é ter cheiro de ovelha, é estar junto de pessoas, é amar pessoas, é abraçar, é beijar. E aqueles que são discípulos, que estão mais aproximados, que conseguem, realmente chegar mais junto, não porque eu permita ou não permita, mas pela plantação daquela pessoa. Ela vem, ela pergunta: meu pastor, você está bem? Então isso vai cativando também a gente, porque nós somos seres humanos. Nós vemos que não só o pastor cuida da igreja, tem gente também que cuida da gente. Então naturalmente essas pessoas, elas vão colher o que elas estão plantando. É uma via de mão dupla. Então de repente tem uma pessoa que ela está lá caladinha na igreja: eu vou amar do mesmo jeito, não existe acepção. Mas eu não conheço aquela pessoa, e às vezes ela não mostra para o pastor tanta importância e tanto cuidado como outra pessoa mostra. Então é natural que você tenha uma afinidade maior com aquela pessoa, mas não é uma ausência de amor em relação àquele que é mais tranquilo, que não é de estar mandando mensagem. Não é isso não, porque eu acho que o ser humano, ele tem que ter também a sua identidade, e a gente não pode estar criando expectativa nas pessoas. Se você é uma pessoa amorosa, se você é uma pessoa que transmite esse amor, então continue sendo assim, mas não cobre, nem crie expectativa de que sejam do mesmo jeito que você, para que você não se frustre. Se você receber, amém. Se você não receber, amém também. Seja bem resolvido e bem resolvida com Deus e com você mesmo. Quantos estão me entendendo aqui? Diga glória a Deus. Então, se Jesus passou por algumas coisas, por que eu e você nós não passaríamos? Quantos aqui acham que já foram alvos de inveja? Quantos? Tem gente aqui que nunca foi, mas já não está falando a verdade, porque já foi também. Vamos lá, falando a verdade, quantos acham que já foram alvo de inveja de qualquer coisa? Até do seu cabelo, até do salto que tu comprou, até a irmã da bolsa que você comprou. Você sentiu que a irmã olhou e fulminou: é da Carmen, é? Esse cinto aí é de onde? Trocou o carro, não foi? Mas que casa tão linda. Deus tenha misericórdia, né? Aquela época, logo quando eu nasci, um bebê branquinho, eu sou branco até hoje, uma vela, né? Eu me vejo nos stories, eu fico: meu Deus do céu, o povo pensa que é um filtro para ficar mais branca ainda.
Eu sou branco mesmo, né? Se parte que leva sol já é assim, imagina o que não leva sol. O peitoral mesmo encandece. Então acontece que minha mãe não era evangélica e de repente esse menino está com olhado porque adoece. Aí vem a rezadeira, batia tanto, muito olhado. Aí pegava um galho, daqui a pouco estava tudo murcho. Quem já foi rezado aqui na infância? Vamos lá. Meu Deus do céu, murchava galho. Eu dizia também o que ela bateu do galho na minha cabeça, né? Mesmo sendo sem dor, indolor, não tinha como não murchasse. Então de repente, já passou por isso? Pergunta assim para o seu irmão, já passou por isso? Todos nós passamos, aí tinha muito isso. E depois, já passaram também, e depois eu ia, recuperava. E hoje a gente tem um entendimento do evangelho e a gente pensa, né? Pode colocar o nome na boca de um sapo, pode fazer isso ou aquilo. Eu sou lavado e redimido pelo sangue de Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não foram comprados segundo a carne, mas segundo o sacrifício vivo do Cordeiro Santo. É Ele quem justifica, é Ele quem salva, é Ele quem respalda, é Ele quem diz quem eu sou. Se você crê que é desse jeito, joga a mão pro alto e diga aleluia. Aplauda Jesus, ô glória. O pessoal me conhece, eu nem comecei a pregar ainda, isso é a introdução. Então de repente, Jesus, ele era taxado de filho de Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus era taxado de que comia com publicanos e pecadores, por isso era beberrão. Tantas coisas que não tinham fundamentos. As pessoas às vezes olham para você e de repente elas julgam no coração uma aparência. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você, e eu preciso dar esse exemplo. Eu tenho pessoas aqui que eu conheço extremamente amorosas, mas são amorosas ao extremo. Mas não você que tem a mentalidade aberta, mas de repente se via antigamente que um rapaz que estava com a argola na orelha ou todo tatuado poderia ser um malandro, coisa que não tem nada a ver. A gente sabe que isso é um preconceito puramente de pessoas ignorantes. Isaías que ministrou louvor hoje, cadê Isaías? Deve estar com a filha em algum lugar. Você viu ele ministrando? O camarada é um dos mais amorosos que eu já vi. Não que você tenha que ser como ele, eu não estou falando isso. Você tem que ser quem você é em Deus e quem Deus é em você. Eu só estou dizendo que não é porque você vê um alargador, não é porque você vê isso, que o camarada é bad boy, é isso. Não, nós precisamos entender que muitas vezes cometemos o erro que Samuel cometeu em relação a Eliabe, que eu estou diante do ungido do Senhor. Isaías está lá atrás, olha ele lá. E de repente o Senhor repreende ali, Samuel dizendo: não veja como o homem vê, porque você vê a aparência, mas eu vejo o coração. Quem era o escolhido? Diga comigo, Davi. Davi, fala para o seu irmão, diga: você é o escolhido dessa geração. Mas isso também não lhe dá a liberdade de ter o comportamento que você quer e de ser a doideira que você quer. Às vezes a gente tem que ter equilíbrio. Eu estou falando aqui de ponderação e de equilíbrio, mas eu estou dizendo que o visual de uma pessoa não define literalmente quem ela é. Agora também não vai, né, irmãzinha, andar, né, se mostrando toda, garotão também, né, sensualizando, porque isso não é de Deus, né? Diga assim para a pessoa que está pertinho de você, diga: vigia na terra. Amém? Então eu estou passando para você o que está escrito na palavra. A gente precisa ter um ponto de equilíbrio. Então Jesus foi perseguido. Você acha que eu já fui perseguido como pastor? Chega um pastor assim, o povo pensa que é um processo de 50 horas nesse cabelo. Chega na igreja, está o pastor lá, todo ensacadinho, malhando na academia, pai de 2 filhas lindas, marido há quase 20 anos, de uma esposa mais linda do meu Brasil, um pastor amoroso, que dá cheiro no povo, que abraça, que prega. Você acha que em algum momento na minha vida
eu já fui alvo de inveja, ou alguém já disse sobre mim, sobre a minha esposa, sobre a nossa igreja, algo que não era verdadeiro? Sim ou não? Se Jesus passou por isso, nós não vamos passar. Mas por onde a gente conhece a árvore? Pelos frutos. São mais de 20 anos de ministério, dando minha cara aqui na mídia. Tem alguma coisa? O pessoal tem Instagram, senha, acesso, tudo. A gente não pode impedir que venha de lá para cá. Mas eu sei diante do Senhor da integridade que eu tenho como homem de Deus e da fidelidade em todas as áreas da minha vida. Isso é uma coisa que a gente não precisa provar. É Deus quem nos justifica. Fala para você, irmão, é Deus quem nos justifica. Então de repente você é alvo de inveja, você é alvo de ciúme, porque alguém não concorda com você, porque alguém chega e diz não, porque isso, porque aquilo. Só que isso depende também do ponto de vista de quem enxerga que algo é errado e outra coisa é certa. Certa vez um camarada na academia, ele com um brinquinho lá, aí chegou outro e disse: mas rapaz, vai virar homem, tô com esse brinco. Ele disse: eu tô com esse brinco aqui, sei que sou homem. Agora e tu com essa sobrancelha tão fina, feita pelo barbeiro, com cabelo pintado de loiro e malhando com essa calça cotton? Me responde. Então é do ponto de vista de quem vê. Eu não estou dizendo o que é certo aqui, o que é errado, você colocar um brinco, mas eu estou dizendo que a pessoa que estava nesse visual, descrita por aquele que estava com um brinco, entendeu? Foi julgada por um brinco, mas o camarada estava lá, parecia que estava com uma roupa feminina malhando. Então de repente você olha para as pessoas e vê que o que elas querem colocar e o que elas pensam é o que prevalece. De repente isso aqui é pecado nos olhos delas, mas isso aqui não é. Então as pessoas, elas criaram uma visão deturpada do que é evangelho. E nós precisamos entender que a verdade da palavra, ela não muda. Do mesmo jeito que a Bíblia diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e ela fala sobre a graça, ela também fala sobre santificação, ela fala sobre busca, ela fala sobre crucificar a carne, ela fala sobre tentação, mas ela fala sobre pecado, ela fala sobre Jesus como advogado e como juiz, mas fala também de um Deus que repreende o filho a quem ama. Quantos estão entendendo que nós precisamos viver debaixo do equilíbrio da palavra e fundamentados nessa palavra? Diga aleluia! Só que na Bíblia, Jesus, ele tinha que cumprir a sua missão e ele chega até Pilatos. Agora fala para o seu irmão, diga: aperta o cinto. Eu vou começar a pregar agora, que ela foi a introdução. Jesus chega até Pilatos. A esposa de Pilatos já tinha tido um sonho, e no sonho Deus mostrou a ela que Jesus era inocente, a ponto dela sofrer por causa de Jesus no sonho. A Bíblia fala também aqui no texto que nós acabamos de ler, que Pilatos, como governador, a multidão dos judeus, dos sacerdotes, com ciúme, com inveja, exatamente porque Jesus frutificava, exatamente porque Jesus, ele operava milagres e maravilhas, mas não só isso, mas porque atraía as multidões, mandaram os soldados prenderem a Cristo. Quando os soldados chegaram lá, não conseguiram prender Jesus, porque não viram que aquilo que falavam sobre Jesus era verdade. De repente é aquela situação que alguém fala mal de você, e depois que passa a conviver com você, essa pessoa até confessa: eu achei que você era assim, eu não sabia que você era essa pessoa simples, eu não sabia que você era tão bacana, eu te julguei pela aparência. Uma vez eu cheguei na igreja, uma irmãzinha disse: que esse pastor engomadinho vai pregar numa igreja tão avivada? Eu nem sabia disso, mas quando eu abri a boca, foi Deus que fez, o céu desceu, a igreja subiu, arrebentou, porque na hora de falar o que Deus manda, meu irmão, não tem visual, não tem nada, é o que Deus está declarando. A glória é dele, a honra é dele, a exaltação é dele. Quantos entendem que é desse jeito? Diga aleluia. Aí chega
Jesus até Pilatos. Sai de Caifás e vai para Pilatos. Só que Pilatos chega para Jesus e dá o direito de que ele se defenda. Se defenda. Eu posso fazer alguma coisa. Em outro texto, Pilatos ainda diz: eu posso te soltar, eu tenho autoridade para te soltar e te prender e te condenar. E Jesus, ele diz: você não teria nenhuma autoridade se do alto não te fosse constituída. Só que Jesus não se justificou. Jesus não estava ali para apresentar uma defesa sobre ele mesmo. Perguntaram para ele, Pilatos perguntou: você é o rei dos judeus? Porque estavam ameaçando Jesus, dizendo que Jesus queria tomar o reinado dos judeus, sendo um rei literal. Só que João fala que Jesus disse: o meu reino não é desta terra, mas é dos céus. Mas ele não ficou se justificando: porque eu sou o Filho de Deus, eu operei milagres, estão aí os sinais. Primeira coisa que eu quero dizer para você: quer vencer a inveja? Não se justifique a pessoas que não valem a pena. Isso é forte, fala para o seu irmão: não se justifique a pessoas que não valem a pena. Não é porque eu não vou dar satisfação, você vai dar. Existe princípio de autoridade. A quem você é casado, ao seu pastor, você vai dar a quem você ama. Você vai dizer onde você está. Mas tem gente que chega na tua história só querendo colher, só querendo saber, só querendo passar a perna. Você não tem por que se justificar, você não tem por que se defender. Agora eu sei de uma coisa: existe um Deus que está com seus olhos abertos, e diz a palavra que tudo está aberto e patente diante daquele que um dia veremos de prestar contas. Se Deus está vendo a tua inocência, quem mexe em você, mexe com a menina dos olhos de Deus, mexe com o filho, mexe com aquele que é amado e é amada do Pai. Se você crê que é assim, diga aleluia. A profecia tinha que se cumprir. Agora Pilatos sabia que Jesus era inocente, e ele sabia que o motivo do pedido para crucificá-lo era inveja. Está escrito. Tem gente que não está conformado porque a sua mercadoria vende e a dele não. Tem gente que não está conformado porque você passa pelo que passa, mas está na igreja. Tem gente que não está conformado porque você já passou tanta coisa no seu casamento, mas sua família está de pé porque você é um homem e você é uma mulher de oração. Você não é melhor do que ninguém, mas você decidiu pela melhor e pela boa parte, Jesus, a qual não te será tirada. Você decidiu estar com Ele, caminhar com Ele, andar com Ele. Se você crê que é assim, diga aleluia. Aí tem gente que olha para você, tu apronta e vai para a igreja. E a igreja é o quê? É um hospital espiritual. É um lugar de doentes serem tratados. Eu e você, nós estamos aqui expondo as nossas fraquezas diante daquele que é forte, diante daquele que diz: o vaso é de barro, mas o tesouro sou eu. A graça eu tenho para te dar, eu tenho um recomeço e um perdão. Agora não é para você sair da igreja e estar aprontando. Eu vou te capacitar a permanecer de pé, a ser fiel. Mas mesmo que você não consiga, a cada manhã eu tenho um recomeço para você, eu tenho um novo dia para você. Se você crê que é desse jeito, diga aleluia. Eu bebi de manhã. Você pode dizer: eu vou para a igreja à noite. Não. Se tiver embriagado, é melhor ficar em casa mesmo. Porque já chegaram alguns aqui para... Mas eu sempre brinquei e falo que antes todo aquele que estivesse no mundo ou fazendo qualquer tipo de coisa viesse à igreja, a esse hospital que Jesus acolhe e abraça, e só Ele pode fazer a obra que não cabe a mim, não cabe a você. A nossa responsabilidade é pregar a palavra, e a fé vem pelo ouvir. Deixa entrar aqui a prostituta,
prostituta, deixe entrar o assassino, deixe entrar o adúltero, deixe entrar o homossexual, deixe entrar a pessoa bem vestida, mal vestida. Ela vai receber a palavra, ela vai receber um abraço, ela vai ser amada. Agora temos um Deus que transforma, mas é a palavra dele que faz isso, é o Espírito dele que convence. Não sou eu nem é você. Nós não temos autoridade para tirarmos o cisco do olho de ninguém quando temos um argueiro nos nossos olhos. Falar mal das pessoas e causar contenda é abominação ao Senhor. A rebeldia é pior do que o princípio da feitiçaria. E tem gente se rebelando contra autoridades e líderes. Mas a sociedade, ela quis classificar o que é mais forte como pecado. E não é pecado, é pecado. Erro é erro. Mas o mesmo Deus que perdoa é o mesmo Deus que gera recomeços, é o mesmo Deus que restitui. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se você crê que é assim, diga aleluia. Mas Jesus também, ele disse, o mesmo que disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome consigo a sua cruz e siga-me. Viver a liberdade em Cristo não é a libertinagem. Altar não é lugar de bagunça. Você está entendendo? Você está diante de um pastor e de uma igreja séria, que tem frutos e tem vida, mas que estamos abertos para abraçar a geração que Deus mandar. Essa igreja vai ser um diferencial em Caruaru, não porque somos melhores, mas porque nós cuidaremos de vidas. E Deus tem feito essas promessas para nós, que virão de várias partes e de vários lugares, e elas encontrarão o amor de Deus através das nossas vidas. Jesus na ceia, no grande banquete, ele fez convite a pessoas especiais. Ele se referia aos judeus. Um disse: não, eu casei agora, estou em lua de mel. Outro disse: não, eu comprei uma herdade, vou cuidar dela. Jesus disse: sabe de uma coisa? Então manda vir todo mundo. Peguem os coxos, os paralíticos e aqueles que estiverem no meio da rua. Eu quero a minha casa cheia. Preste atenção na revelação. Ele queria a casa dele cheia de gente doente, mas o banquete era de quem? De Jesus. Fala para o seu irmão: de Jesus. Diga: você vem como você está, mas quem diz o que você vai comer é Ele. Quem diz o que vai te alimentar é Ele. O princípio vem dEle, a verdade vem dEle. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Se você quer que é assim, diga aleluia e aplauda lindamente a Jesus. Então Jesus, ele fica calado. Diga assim para o seu irmão: disse, pare de se explicar a gente que não merece. Agora te ama e merece. Pode falar, pode conversar, pode abrir o coração. Porque Jesus, por sondar, sabia que tanto Pilatos como a sua esposa já sabiam da sua inocência. Então Jesus ia explicar o que? Se ele ia cumprir a sua missão. Segundo princípio, fala para o seu irmão, diga: preste atenção, meu irmão. Diga: se Jesus morreu, você também pode viver essa realidade. Como assim, pastor? Não estou falando de morte física, não. Mas eu estou falando da sensação do Calvário na sua vida emocional, da sensação do Calvário na sua vida interior, onde você sente que está morrendo o sonho, que está tentando engravidar e não engravida, que está tentando romper no ministério e não rompe. Tudo que você recebe é chicote, é lapada, são espinhos.
Você diz que cálice difícil de se beber. E de repente você vê que as multidões estão gritando, dizendo: solta Barrabás e crucifica Jesus. E você se sente impotente. Você já tentou ajudar, você já tentou se explicar, você já tentou fazer de tudo, e você não conseguiu. Diga assim para o seu irmão, diga: se renda aos propósitos de Deus. Agora é forte o que eu vou dizer. Você pode sentir a morte nas suas emoções. Tem aquele dia que você diz: pronto, agora acabou. Não vai aparecer dinheiro para pagar o cartão, para pagar os funcionários. Não vai aparecer. Eu não vou conseguir ir para a igreja. Parece que no dia de vir para o culto te fazem tanta raiva. Meu Deus do céu. Perde chave de moto, de carro. Eu não estou dizendo que também não é descuido, não. Isso também acontece. Mas acontece de tudo. Até a enxaqueca. Até a irmã que está naqueles dias, a cólica está caprichada no dia do culto. É assim ou não é? Eu lido com o ser humano. Eu aconselho pessoas há mais de 20 anos. Você está falando de alguém que tem experiência e que é ser humano e sabe o que é ser igreja. Parece que naquele dia do culto, irmãos, quando dizia assim: vamos para o culto. Eu vou abrir uma coisa aqui para vocês, que se não fosse trágico era como. Mas eu vou abrir numa linguagem bem espontânea. Lorena e Sofia toda pronta, as duas. Às vezes acontecia na hora de vir para a igreja, bebezinha, fazia aquela melecada na fralda, vazava pela roupa, entrava pelos dedos, né? E de repente teve um dia que aconteceu com Lorena, uma coisa que aconteceu comigo também. A mesma coisa, tal pai, tal filha. Eu cheguei no berço, ela arrancou a fralda e ela tinha feito cocô. Daqui a pouco eu fui, minha esposa, ela estava cozinhando, eu falei: deixa que eu dou banho nela. Eu fui dar banho na menina, limpei ela todinha, e ela rindo para mim, e aquele cheirinho de bosta saindo da boca dela. Eu falei: mas é possível uma coisa dessa? Eu digo: eu não estou sabendo dar banho não. Aí eu só vi ela assim. Irmãos, quando eu fiz assim, tinha cocô no céu da boca. Eu estava dizendo, quando a gente é imaturo, até com crente imaturo acontece isso. A gente come cada bosta. Eu não é, fala para você, irmão, a gente engole cada coisa, mas quando a gente amadurece, a gente quer caldo grosso, a gente quer o banquete de Jeová. Comei das gorduras e bebei das doçuras, disse o Senhor aos filhos de Israel. Amém? Está pensando que só acontece com você? Acontece com a gente também como ser humano. Então Jesus, ele tinha uma sentença, e a multidão dizia: crucifique-o, por inveja. Por quê? Porque ele tinha frutos, porque ele tinha milagres, porque ele tinha sabedoria, porque ele atraía as pessoas pelo seu jeito de ser. Tem gente que gosta de você de graça, só de olhar para você fica apaixonado e apaixonado. Agora tem um detalhe: você sente a morte, mas quem é de Deus e respaldado pelo Pai, sabe qual é a justificativa do Pai? Sabe qual é o respaldo do Pai? Ele diz a mim e a você nessa noite: se a inveja está tentando te matar, tu pode até morrer um dia, mas assim como Jesus, você vai ressuscitar o terceiro dia. Porque quem nasceu para brilhar, quem nasceu para vencer, pode até sentir a morte dos sonhos, dos projetos, de tantas coisas à sua volta, mas Deus sempre vai ter um novo dia de ressurreição. Quando você pensa que vai parar, não para. Quando você pensa que vai retroceder, não retrocede. Quando você pensa que as suas lágrimas estão demais e a angústia também, aí é que Deus te usa. Aí é que você chega na igreja parecendo um foguete, e o nome do Senhor é glorificado através da tua vida. Se você crê nisso, aplauda lindamente o nome do Senhor. Oh, glória! Já pode se preparar o ministério de louvor, minha irmã. Você aqui, branquinha, isso. Você tem um chamado missionário.
E Satanás tentou, desde a sua infância, desconstruir tantas coisas no seu coração. Pessoas te decepcionaram. E o ano de 2020 foi um ano de muitos desafios. Não só foi por conta da pandemia, não. É porque tem gente que foi embora da tua vida. Tem gente que foi falsa com você. Isso te machucou. Mas o Senhor está dizendo: eu estou escrevendo uma nova história. Eu estou levantando gente para estar do teu lado. E esta obra sou eu que vou fazer. Receba em nome de Jesus. Cadê o irmão Clécio? Clécio, se prepare. Assim diz o Senhor: eu estou abrindo uma porta em 2021. E estou trazendo para você e para sua casa uma provisão muito maior. Existe um tempo de porção dobrada nos teus celeiros. E você ainda vai testemunhar, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Se você crê, diga aleluia. Meu irmão, assim diz o Senhor. Aquiete o seu coração, que o Senhor já está no controle dessa causa. Eu sei que o desespero vem, mas Deus está te justificando em relação a essa pessoa. E você sabe quem é. Não se preocupe. Não são as tuas palavras que convencerão. É o que Deus vai fazer através de você. Você pode ir como Jesus foi, como ovelha muda para o matadouro, mas também como Jesus era cordeiro, Ele também era leão. Então se prepare, porque Deus vai rugir através da sua vida. Receba em nome de Jesus. Irmã, você, uma máscara vermelha, Deus falou comigo que você, desde o ventre, através de uma gestação difícil, o Senhor te preparou para algo extraordinário. Ele te ataca muito, o inimigo, emocionalmente, para que você pare. Só você e Deus sabe das suas angústias. E quando você vai abrir com algumas pessoas, elas não entendem o que você está passando. Você cria expectativa nas pessoas, porque você é uma pessoa que se dá muito. Você é uma pessoa que ama demais. E Deus te quer assim. Ele vai te honrar pelo teu coração. Você não tem que perder a sua essência, porque outros não conseguem retribuir. Continue sendo essa pessoa, porque Deus vai te respaldar. Meu Deus, e essas áreas a serem tratadas, desde que no tempo do Senhor Ele fará como Ele quer fazer e da maneira que Ele quer realizar. Receba. Meu lindão, você de azul, faz assim. Isso, sua mão. Deus te deu grandes livramentos, mas houve um livramento especial que Deus te deu no mês de outubro. E no mês de outubro, Deus não só te livrou da morte, mas Ele te livrou de pessoas que seriam nocivas à sua vida. Você passou uma prova nesse mês, você sabe do que passou. Mas assim diz o Senhor, te trouxe hoje aqui em 2021 para falar com você e dizer: continue diante da minha presença. Eu sei das suas limitações e das suas fragilidades, mas eu te amo e você é precioso aos meus olhos. Não deixe que Satanás bagunce a sua mente, porque eu sou o teu alvo maior, diz o Senhor. Receba nessa noite. Se você crê que Deus é aquele que fala, aplauda lindamente o nome do Senhor Jesus. Ele é santo e fiel. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Ainda tem mais algo final para falar, mas vamos cantar. Quão grande é o meu Deus.